Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim trazer um vídeo aqui pro canal contando um pouquinho de como foi minha experiência no 8º semestre. Eu geralmente faço esses vídeos lá pro Instagram mesmo, eu acho que do 7º semestre eu acabei nem fazendo, eu acabei esquecendo. Mas como eu voltei aqui pro YouTube, eu achei que é um vídeo pra ficar um pouquinho mais longo, pra conseguir explicar um pouquinho melhor pra vocês, resolvi trazer aqui pro YouTube. Bom, eu tô com uma colinha aqui embaixo de como eram meus horários e tudo mais, porque no final do semestre já tava tudo muito diferente, justamente por causa de provas finais e tudo mais, organização do internato. Então, enfim, vamos lá. Eu vou começar explicando pra vocês como é que foi a grade, mas basicamente a gente teve um semestre inteiro da parte de cirurgia teórica, algumas aulas práticas, mas não foram tantas assim quanto os semestres anteriores. Isso foi uma das coisas que pra mim me incomodou um pouco nesse semestre, porque a gente vinha de um semestre, ou seja, o 7º semestre tinha muito estágio, de muitas matérias, e aí de repente a gente já tava pegando ritmo de mais estágios, mais estágios, mais estágios, e do nada a gente acabou meio que voltando um pouquinho pra trás, ficando mais na teoria, e isso pra mim eu achei um pouquinho cansativo, e também os horários eram um pouco puxados, mas vou explicar pra vocês e vocês vão entendendo um pouquinho melhor ao longo do vídeo. Então, assim, para começar, a gente tinha o primeiro módulo, que era o módulo de IASC, que ele era um módulo que ele tinha algumas matérias dentro dele, e ele envolvia tanto a parte teórica quanto a parte prática. A parte prática, a gente tinha a clínica da faculdade, que a gente ia para o ambulatório de gastro, e também a gente ia para o hospital geral fazer estágio de ortopedia. Nesse estágio de ortopedia a gente tinha algumas práticas e algumas partes teóricas também, então era um misto. A gente aprendeu a usar fixador externo, aprendeu também a colocar haste intramedular, foi bem legal, foi bem interessante. E aí as aulas teóricas ficavam para sextas-feiras à tarde, e aí geralmente a gente tinha ou cirurgia geral mesmo, mas também a gente tinha cirurgia torácica e cirurgia cardiovascular. Então esse era um módulo, né, ele tinha tudo isso. A primeira prova foi só uma prova teórica, e aí depois a gente teve 25% da nota valia os estágios, enfim, tudo que a gente fez ao longo do semestre, e os outros 75% eram prova. Bom, indo para o segundo módulo que a gente tinha, Interação Clínica 5, a gente teve interação clínica por vários semestres, que nada mais era as discussões de PBL. Então, nesse semestre, essas discussões de PBL, a gente tinha cada semana um tema diferente, de uma especialidade diferente, porque ele envolvia principalmente a parte de emergência. Então, era literalmente emergência em todas as matérias que a gente teve. E aí, além disso, nesse bloco entrava também radiologia, que a gente tinha matéria teórica e a gente teve um dia de prática no laboratório. Era uma matéria bem tranquila, a gente aprendeu alguns conceitos básicos da parte de radiologia, não só para interpretar a imagem, mas também como a imagem era formada e tudo mais. Bom, além disso, a gente tinha uma outra matéria que chamava Habilidades Profissionais 5, que era uma matéria que envolvia tanto anestesiologia, parte teórica e prática, parte de toxicologia e também práticas de medicina de urgência. Então, a parte de anestésio, a gente tinha a maioria das vezes aula teórica, mas a gente também teve algumas aulas práticas para aprender alguns conceitos de intubação, alguns conceitos de emergência também entraram na parte de anestésio. Toxicologia, a gente literalmente aprendeu essa parte de metais, de drogas e tudo mais, então como é que isso funciona, se tem antídoto, se não tem, como é que a gente lida com isso no hospital. E aí, a parte de medicina de urgência foram duas práticas, duas simulações no semestre, que a gente tinha cenários específicos, né, duas práticas, mas foram 4 simulações, corrigindo, foram 4 simulações diferentes, e a gente tinha que, diante de uma situação que o professor passava pra gente, a gente tinha que resolver. Então, isso envolvia vários conceitos que a gente tinha tido na aula, né, e alguns semestres anteriores também, e aí a gente tinha que contar como é que a gente resolveria esse caso e, de fato, colocar a mão na massa, porque a gente fazia isso na sala de simulação, então tinha que fazer massagem cardíaca, tinha que aplicar as drogas, tinha que monitorar, tudo isso a gente tinha que verbalizar e também fazer para o professor ir passando pra gente as informações de acordo com o que a gente pedia. Bom, além disso, a gente tinha um outro módulo que ele envolvia gastro
e cirurgia de cabeça e pescoço. Esse outro módulo, ele era inteiro teórico, então a gente tinha literalmente todas as partes teóricas de gastro e a parte teórica de cirurgia de cabeça e pescoço. Alguns conteúdos bem específicos, eu acho que pra mim cirurgia de cabeça e pescoço foi uma das matérias mais difíceis, justamente porque são conceitos muito específicos da área e às vezes alguma coisa que a gente não tinha visto tanto antes, gastro ou as outras matérias, a gente já tinha tido algum contato de alguma forma no ambulatório, mas cirurgia de cabeça e pescoço não. Depois a gente tinha um outro módulo que era ortopedia teórica e cirurgia plástica teórica também. Eles davam alguns conceitos, tanto da cirurgia plástica quanto da ortopedia, sobre algumas coisas específicas da área mesmo, então conceitos de, por exemplo, queimadura, alguns conceitos de ortopedia também, de algumas fraturas que são bem comuns na infância, nos adultos, então foi uma coisa bem teórica mesmo. Como eu falei pra vocês, esse semestre foi muito teórico, então praticamente tudo que eu vou falar aqui tinha teoria envolvida também. Teve um outro módulo que era urologia, junto com cirurgia vascular, que teve teoria e teve prática. A parte de vascular a gente teve mais teoria e a parte de uro a gente teve 2 aulas práticas. Então, acabou que deu pra gente entender um pouquinho desses conceitos na prática também, mas a grande questão aqui nesse semestre, porque tinha muitas coisas em módulo, então você tinha que tomar cuidado, porque você precisava estudar para as 2 matérias, e é aquela coisa que eu já falei pra vocês num outro vídeo. Se você reprova em uma matéria desse módulo, você reprova automaticamente na outra. Então, a nota é do módulo e não especificamente de cada matéria. Bom, falando um pouquinho da última matéria que a gente teve nesse semestre, né, que foi oftalmo, a gente tinha às segundas-feiras a parte teórica a cada 15 dias e também de sexta-feira de manhã a gente tinha alternado, né, a cada 15 dias estágio na clínica da faculdade. Então, da grade, né, que eu acabei misturando um pouquinho, a gente tinha grades da semana 1 e semana 2, que eram semanas diferentes. Então, na semana 1, eu tinha estágio de gastro de manhã e à tarde eu não tinha nada, era a minha área verde, que a gente fala, né? Livre para estudar, para fazer as coisas que a gente precisava. Na terça-feira, nessa mesma semana, a gente tinha o PBL pela manhã, aí depois, só que o PBL começava lá para umas 10 e pouquinho, então dava para fazer algumas coisas antes, não precisava ir tão cedo para a faculdade. E aí depois à tarde a gente tinha a tarde inteira de radiologia. Depois disso, na quarta-feira, a gente tinha aula de anestésio. A aula de anestésio, a gente intercalava teórico e prático, então dependia muito da semana. E aí, à tarde, a gente tinha gastro, urologia, e depois, a cada 15 dias, a gente tinha toxicologia. E aí, na quinta-feira, a gente tinha ortopedia teórica de manhã, cirurgia de cabeça e pescoço a cada 15 dias à tarde, depois eu já falo pra vocês como é que era na outra semana, e plástica também a cada 15 dias. Na sexta-feira, dependia muito do contexto, a gente tinha estágio ou de oftalmo, ou de cirurgia geral, ou também aula teórica, então isso dependia muito. Falando agora para vocês da semana 2, a gente tinha PBL de segunda-feira de manhã, diferente da outra semana que a gente tinha estágio. Depois à tarde a gente tinha a tarde de oftalmo teórica. Na terça-feira a gente ia para o hospital geral para fazer os estágios de ortopedia e à tarde a gente não tinha nada, o que era muito bom porque os estágios não são tão perto, então a gente conseguia voltar para casa e não precisava sair de novo. Na quarta-feira a gente tinha anestésio de manhã e à tarde gastro e urologia, isso sempre se manteve todas as semanas, mas não tinha toxicologia a cada 15 dias, né? Quinta-feira a gente tinha PBL pela manhã e depois cirurgia vascular à tarde e não tinha cirurgia plástica. E na sexta-feira, é o que eu falei pra vocês, alternava muito, então não tem um padrão, então a gente recebe um cronograma à parte sobre as sextas-feiras. Bom, no geral, falando da minha experiência nesse semestre, é o que eu falei pra vocês no começo do vídeo, foi um semestre que eu gostei, mas tinha muita coisa que eu não tinha tido antes, então acabou ficando cansativo, porque era muita teoria. Eu acho que talvez se a gente tivesse tido algumas outras coisas mais na prática, talvez seria melhor, mas também é muito difícil a gente ter a prática sem de fato ter a teoria. Então, eu acho que agora no internato eu vou pegar um pouco mais da parte prática, né, disso tudo, então a gente acabou precisando muito dessa teoria, mas foi um semestre mais cansativo, porque tinha muito conteúdo para estudar, e eu particularmente sou uma pessoa que gosto muito da parte prática, então quando não tem prática, acaba ficando um pouco mais difícil para mim, para conseguir mesmo absorver o conteúdo, porque a gente não sabe como isso vai chegar pra gente, então acaba sendo essa questão de fato conseguir estudar e relembrar a forma que a gente estudava nos ciclos anteriores da faculdade. Mas foi um semestre que deu para aprender bastante coisa, foi o último semestre do ciclo clínico, então além de tudo isso, tava naquela empolgação de
internato e tudo mais, de organizar as coisas, então tinha muita coisa envolvida. Além disso, eu ainda estava na iniciação científica, que eu fui apresentar o trabalho no Congresso Brasileiro de Cardiologia, então foi uma experiência incrível. Então foi um semestre que eu aproveitei bastante dessa parte acadêmica. Além disso, foi meu último semestre como presidente da Liga de Pediatria. Tô deixando a liga agora com o coração apertadinho, mas enfim, agora é hora de passar para as outras meninas. Continuo como colaboradora da liga, mas deu para aproveitar bastante. E bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, contando um pouquinho da dinâmica para vocês. E agora o próximo vídeo vai ser no internato, então me acompanhem por aqui, vou postar tudo que eu conseguir da rotina. Então não se esqueçam de avaliar o vídeo e até o próximo vídeo.